dizer-vos que, enfim, com muito prazer que vos dirijo algumas palavras, enfim, muito breves, 10 minutos muito breves, não é? Também para vos receber nesta Universidade, da Universidade de Lisboa, nesta Faculdade de Farmácia, e nessa condição, nessa qualidade de partilhar convosco brevíssimas reflexões e ideias e preocupações, sobretudo, sobre o ensino superior e investigação, tema desta Conferência Nacional da FEMPROF. Enfim, quando se aceita um convite como este, um convite nem que seja para tomar a palavra por alguns breves instantes, julgo que temos o dever, mesmo a responsabilidade, de dizer o que pensamos e o que sentimos e de fazê-lo com alguma frontalidade. Sabem que as palavras de circunstância não fazem parte da circunstância, da minha circunstância de vida, não fazem parte da minha maneira de ser nem de estar na universidade e por isso, enfim, tomo a liberdade de partilhar convosco algumas preocupações que tenho como reitor, mas também e sobretudo como universitário. Levo 5 anos como reitor da Universidade de Lisboa e este tem sido um tempo muito intenso, mas um tempo também muito difícil, não é? Um tempo de grandes dificuldades, ainda que o sinta, para mim, no plano pessoal, como um tempo absolutamente insubstituível da minha vida, não é? Estes 5 anos, em grande medida, o período é o tempo de um país que, em grande medida, se afastou das suas universidades, através de políticas que procuraram fraturar e enfraquecer as instituições e que procuraram, em muitos casos, retirar-lhes vitalidade, retirar-lhes vida própria e retirar-lhes independência. Vou falar-vos de 3 fraturas que, a meu ver, foram fraturas muito importantes, ou pelo menos eu senti, na minha qualidade de universitário, como fraturas muito importantes destes últimos 5 anos. A primeira fratura cuidadosamente pensada e cuidadosamente preparada, foi a fratura entre a universidade e a ciência. As universidades transformadas em instituições imobilistas, transformadas numa espécie de barrigas de aluguer dos centros de investigação, esses sim vistos e apresentados como lugares de dinâmica e de lugares de inovação. Como se da ciência só viessem luzes e como se da universidade só viessem sombras. Não é? Uma narrativa dual, uma narrativa de separação, uma narrativa de divisão, uma triste narrativa para as universidades. A segunda fratura, legitimada, como é tantas vezes habitual em Portugal e no estrangeiro, por instâncias internacionais, deu-se no governo das universidades e na forma de encarar este governo. A participação e a democracia vistas como uma espécie de empecilhos e a ideologia do New Public Management, da nova gestão pública, invadindo e derrompendo o espaço universitário. As novas instituições, foi assim que foi dito, passariam a ser governadas por órgãos mais manejáveis e o reitor passaria a ser o CEO da universidade. Foram estas, exatamente estas, as palavras utilizadas na apresentação do Regiés no Centro Cultural de Belém. Pobre ideologia, falsamente modernizante. A terceira fratura mais complicada pelo processo, ou pela forma como foi feita, do que propriamente pela ideia, a terceira fratura promoveu uma tendência privatizante das universidades, através de fundações sem fundos, de falsas fundações, como foi dito também, fraca história feita de provincianos oportunismos. É justo dizer que grande parte destas evoluções, talvez melhor dizendo, destas involuções, se verificou também em muitos outros países por esse mundo fora. A ideologia do chamado valor económico das universidades. Ideologia inventada, trabalhada e reproduzida pelos economistas da terceira via, tem vindo a dominar o mundo universitário na Europa e em muitos outros países. Aliás, o novo nome do Ministério do Ensino Superior no Reino Unido, o novo nome deste Ministério fala por si. Department of Business, Innovation and Skills. Isto é, Ministério dos Negócios, da Inovação e das Competências. E neste Ministério está a tutela das universidades, está a tutela da ciência, está a tutela da aprendizagem ao longo da vida, transformada numa espécie de avatar da empregabilidade, está a tutela do investimento e comércio e está a tutela dos negócios e empresa. Estas orientações que têm como fundamento, que têm como base, que têm como suporte um discurso sobre a nova centralidade das universidades nas sociedades do conhecimento,
deram origem, todavia, na maioria dos países, a um reforço do financiamento público. No caso português, estranhamente, ou talvez não, deram origem a um desinvestimento sistemático ao longo dos últimos anos. Entre 2006 e 2012, a preços constantes, as verbas disponíveis do Orçamento de Estado para a Universidade de Lisboa diminuíram 50%. Metade desta diminuição representa o empobrecimento da instituição e das suas verbas de funcionamento. A outra metade representa o empobrecimento dos seus profissionais, dos seus docentes, dos seus investigadores e dos seus não docentes. A grande reforma do ensino superior serviu para esconder o desinteresse dos governos pelo destino das universidades, arrastadas muitas vezes para lógicas de sobrevivência e de mercadorização. As reformas neste país parecem suceder-se às reformas, parecem consumir-se umas às outras, servindo, sobretudo, para justificar a instauração de novos poderes e de novas regulações. Raramente, ou nunca, servem os propósitos de uma transformação, de uma renovação das instituições. São estratégias de controlo, não são estratégias de mudança. Face a este panorama, confesso-vos, com sinceridade, que o meu principal espanto, direi mesmo talvez a minha maior desilusão, foi a forma resignada, é a melhor palavra que encontro, foi a forma resignada como as comunidades universitárias viveram esta situação, sem uma verdadeira discussão, sem uma verdadeira participação na discussão de temas centrais para o seu futuro. Como é frágil a nossa cultura de liberdade, mesmo nas instituições que a deviam cultivar acima de tudo. No centenário da Universidade de Lisboa, que ao longo deste ano se comemora, como muitos sabem, fomos buscar a Coimbra, a oração de sapiência de Bernardino Machado, o nosso lema. Uma universidade deve ser escola de tudo, mas sobretudo de liberdade. Curiosamente, o silêncio público na discussão destas matérias traduziu-se muitas vezes, eu diria mesmo vezes demasiadas, num ruído dentro das instituições. A conflitualidade foi transferida do espaço político para o espaço institucional, como se houvesse uma voz fina para fora e uma voz grossa dentro das instituições. As situações de mal-estar institucional têm um conjunto vastíssimo de razões. Não são apenas consequência, é verdade, das políticas recentes. São consequência também de uma longa história de corporativismos e de protecionismos, uma história que marca ainda a vida das nossas universidades. São imensas as mudanças que temos, nós mesmos, a obrigação de fazer. Mas é evidente para todos os que estejam atentos, que as irrevoluções recentes, que alguns, como Hermínio Martins, têm designado por capitalismo académico, que estas evoluções promovem lógicas de controle, lógicas de produtivismo e lógicas de intensificação do trabalho docente, que num quadro de desvalorização salarial geram inevitáveis situações de mal-estar. Como transformar, esta é a minha pergunta, como transformar este mal-estar de conflitualidades internas, de quesílias e litigâncias que tantas vezes bloqueiam as instituições e que de nada servem às pessoas, como transformar este mal-estar num debate público, num debate político sobre o futuro das universidades, sobre o futuro que queremos para as universidades. Não vos quero deixar com um retrato negro. Peço-vos que não confundam as minhas críticas com uma visão pessimista. Nem tudo são espinhos. Não tenho, mas não tenho mesmo, quaisquer saudades da universidade do passado, ou impedindo o acesso de muitos ao ensino superior. A universidade do passado não merece que dela tenhamos saudades. Temos hoje instituições mais fortes e mais responsáveis. Instituições que percebem a importância de acolher mais estudantes e de contribuir para a democratização dos estudos superiores. Instituições que reconhecem a necessidade de prestar contas à sociedade. Instituições que têm uma consciência mais clara de que não há universidade sem ciência,
do mesmo modo que não há ciência sem universidade. Falta-nos, é verdade, uma cultura académica mais crítica e mais independente. Quando tantas instituições falharam, não podemos falhar nós, as universidades. Precisamos de universitários que pensem o que os outros não são capazes de pensar, que digam o que os outros não são capazes de dizer, que façam o que os outros não têm conseguido fazer por Portugal. O futuro não passa por pequenas universidades, passa por grandes universidades. Não necessariamente no tamanho ou na dimensão, mas por grandes universidades na sua massa crítica, na sua capacidade de integrarem todos os saberes, de juntarem a melhor ciência ao melhor ensino, de atraírem jovens de todo o mundo, na capacidade de pensarem, como dissemos ao longo deste ano, de se pensarem como universidades com C, isto é, instituições ligadas à cidade, ligadas à polis, ligadas à sociedade, instituições que pertencem e são da sociedade. Nada define melhor uma universidade do que a capacidade de se rejuvenescer, do que a capacidade de se abrir às novas gerações, de as acolher, de as formar, de as ver superar as gerações anteriores. A minha maior mágoa, julgo que é talvez esta a palavra certa, mágoa, a minha maior mágoa é a dificuldade que estamos a ter para dar uma oportunidade a tantos e tantos jovens, de imenso mérito e talento, a tantos e tantos jovens a quem devíamos estar a ser capazes de abrir as portas da profissão académica, da profissão universitária. Massa crítica que obriga ao reordenamento corajoso da rede do ensino superior e rejuvenescimento que obriga a ir além das rotinas habituais e a encontrar num quadro de autonomia, insisto, num quadro de autonomia, novas formas de recrutamento e de integração de jovens docentes e de jovens investigadores. As universidades só merecerão este nome, universidade, se souberem estar à altura das suas responsabilidades numa época tão exigente como aquela que hoje vivemos. Independência e espírito crítico. Recusa de qualquer lógica de controlo ou de redução da autonomia, a não ser quando resultem de processos legítimos e necessários de avaliação e de garantia da qualidade. E por último e sempre, um sentido exato, um sentido preciso, profundo da nossa dimensão pública, da nossa responsabilidade pública, da nossa responsabilidade social, do nosso compromisso com o país. Disse e repito, prefiro um mundo imperfeito com liberdade do que um qualquer plano perfeito sem ela. Estou disposto a renunciar a tudo, menos à liberdade. Sei bem que nos tempos que correm não podemos perder tempo com pessimismos. Fala-se muitas vezes das universidades como instituições com um grande passado. Em Portugal, nascemos há mais de 700 anos. E fala-se também das universidades como instituições com um glorioso futuro. Dizem-nos que somos as instituições centrais das sociedades do conhecimento. Um grande passado e um glorioso futuro. E o presente? Parece que o presente desapareceu no meio de tanto passado e de tanto futuro. A mim, pessoalmente, interessa-me o presente. O presente futuro é certo. O presente como futuro. O futuro? Mas o futuro não existe, exclamou um dia António Sérgio. E respondeu, existe sim. Existe o futuro como ideia. Porque o que constitui uma nação não é uma causa eficiente. É sempre sim uma causa final. É um projeto, um plano, uma ideia do que há de ser. É sobre isto que, na minha opinião, devemos concentrar as nossas energias. Que universidades queremos para o século XXI português? E quem está disposto a bater-se por elas? Muito obrigado.